Tratando-se de relacionamento em 2025, começar por aí. O que você entende que mudou ao longo do tempo, que vem mudando e que dificulta as pessoas se relacionarem? Seria essa questão do remoto, da mídia social, ou até facilitou? O remoto facilitou. As mídias facilitaram, aplicativos de encontro facilitaram. Hoje você não precisa sair mais para um barzinho para conhecer alguém. Uhum. Então, o digital está facilitando. As Sim. pessoas se conhecem pelo Instagram. Uhum. Tem um caminho mais fácil de se conectar com o outro. Sim. Sem limites. Então, e é perigoso até sem limites. É perigoso, tem um lado complicado. Porque as pessoas, quando antigamente íamos obrigatoriamente presencial para você conhecer alguém, Sim. Claro, ninguém tem garantia de nada até a continuidade daquela relação. E a gente vai tateando no território. No caso de relacionamentos que começam totalmente remoto, quais são os red flags que a gente tem que ter atenção? Eu trabalho muito com relacionamentos tóxicos. O narcisista, o psicopata. Então, eu trabalho com casos extremamente graves de relacionamentos tóxicos. Sociopatas. Então, quando você está diante de uma pessoa assim, para você pegar esses gatilhos online, vai ser muito mais difícil. Mas mesmo assim é possível perceber até que ponto a pessoa ela está ali tirando uma vantagem, tentando se mostrar além do que é. Então, essas pessoas elas vão ter determinados comportamentos que dá pra gente saber que não é confiável. Tá? Que são comportamentos ali de uma pessoa narcisista, sociopata, psicopata. Mas nem todos conseguem identificar isso, né? O que nos cega é a carência. Aquela vontade excessiva de ter alguém. E aí a pessoa, se ela cai na carência, ela não vai enxergar nada. Entendi. Ela vai se apaixonar pelo que o sociopata vai estar dizendo ali. Aliás, isso é um bom ponto. Até que ponto a gente deve expor? Eu tenho uma teoria sobre isso, mas eu quero ouvir de você. Até que ponto a gente deve, logo no início de uma relação, e digo relação como, por exemplo, conhecer você hoje, conhecer ele hoje, conhecer qualquer pessoa, mas claro, numa relação amorosa, ou possivelmente amorosa, as pessoas têm o hábito de não exporem tudo que elas já são. Elas seguram algumas coisas. E eventualmente aquilo vai se revelando. Sim. Por outro lado, dá pra você chegar a expor tudo e aquilo ou pode assustar ou pode ser. O que você entende ser o melhor caminho, se é que existe um? E quais são as consequências de determinados caminhos? Pessoas ansiosas... Vamos tentar construir a partir de um próximo ponto. Se você expor demais, você vai estar se desvalorizando também quando você está nesse jogo da conquista. Porque pessoas ansiosas, elas precisam expor, elas precisam convencer que elas merecem ser amadas. Então elas sufocam, elas falam demais. E isso gera uma desconexão. Primeiro ponto. Pessoas que são narcisistas vão vender o que não são. Né? Agora, pessoas que se amam, um amor próprio, pessoa bem resolvida, ela vai conhecendo o outro para saber até que ponto ela vai se abrindo. Então, é muito esse ponto do quanto você se ama e você está ali conhecendo o outro para saber se o outro merece uma abertura maior, ou quanto você ali se entrega demais querendo ser amado, ou quanto você está convencendo o outro porque você é um narcisista. Entendeu? Entendi, mas... Esse jogo... Entendi, mas eu digo assim, vamos supor. Entendi, faz sentido o que você está falando, mas a minha questão é expor o seu jeito. Por exemplo, sabe aquela questão onde a pessoa ela exagera, aonde ela quer dizer eu sou assim mesmo, eu faço assim mesmo, eu acho aquilo mesmo, porque ela já quer se impor. Sim. Enquanto isso pode parecer muito já pra frente, assusta, isso de certa maneira já diz assim, ó, bom, então é isso? Bom, então agora eu posso decidir, que eu já
Se eu quero na ou não. lata tudo, se eu dou sequência ou não. Porque se de repente aquela pessoa na minha frente, ela começa e é de um jeito. Tão maravilhoso mundo de Disney. Sim. E de repente você vai descobrindo aquilo. Isso não é mais perigoso? Não seria melhor todos exporem tudo que sentem, tudo que são de uma vez? Mas sabe que a pessoa nem se conhece? A própria? A própria. Entendi. Faz sentido. Ela nem se conhece. Entendi. E às vezes ela tem um comportamento que é um pouco mais agressivo, que ela normaliza. A própria pessoa é tóxica e ela não se vê como tóxica. Então como que ela vai expor que ela é tóxica? Entendi. Entendeu? Entendi. Por isso que o autoconhecimento é tão maravilhoso, né? Porque você vai mostrar quem você é e você não vai cair numa roubada. Mas é esse o ponto. Entendi. Então, no caso, para você, quando começa uma relação, interessante seria mais ouvir do que falar. Isso. E como é que seria? Uma conversa muda? Perfeito. Quem escolhe quem fala mais? Sabe jogo de ping-pong? Sim. Mais ou menos por aí. Você bate uma bola, eu bato outra. Boa. E a gente vai gerando conexão. E a gente vai percebendo as afinidades. Putz, isso é legal pra você. Nossa, isso daqui é muito legal pra mim. Mas eu sou verdadeira comigo mesma. Geralmente a pessoa que não se ama e é carente, você vai falar, isso eu gosto disso. Ela vai falar, eu gosto também. Ah, sim. E aí é o primeiro ponto de uma red flag. Porque essa pessoa, ela mente pra si mesmo, falando, isso daí não é um narcisismo, nada, mas é aquela pessoa carente, que não se ama. Porque isso também é tóxico para um relacionamento. Então, já desde o início, ela vai se anulando para que o outro perceba que ela é incrível, que ela é como ele. Entendi. Como se ela vendesse uma imagem dela diante daquilo que o outro fala. Ela se molda de acordo com quem está diante dela. Isso, uma despersonalização.